Gomes, Félix Zinger. Aqui vem. Foi isso. Entendi. Só um segundo, por favor. Entendeu? Tem que ler. Iliana Vax, professor Luiz Ayrton, do Piauí, direto colega, ex-presidente da Academia de Medicina do Estado do Piauí, João de Deus Brito, o nome está identificado como Valença, Leão Zaguri, acadêmico, acadêmica Vera Fonseca, acadêmica Samantha Condé, acadêmico Adolfo Milek, acadêmica Selma Sabra, acadêmico Hélio Kopperman, Mira Beckman, acadêmico Aquiles e o suporte que imagino seja o André. Senhores, muito boa noite. Minha saudação a todos. Nós vamos, então, dar início a essa sessão, a qual se sucederá a comemoração dos 24 anos da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Quero passar a palavra para a acadêmica Samantha Condé, que fará essa coordenação dessa primeira etapa, e, em seguida, a coordenação ficará a cargo da acadêmica Selma Sabra. Doutora Samantha, acadêmica Samantha. Boa noite, presidente. Boa noite, confrades, confreiras. Estamos unidos hoje nessa reunião científica da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. O nosso palestrante é o professor Roberto Vieira. Professor Roberto Vieira, ele é vice-presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, ele é patrono da cadeira 12 da Academia Brasileira de Mastologia, mestrado e doutorado pela Fiocruz, professor de oncoplastia da PUC Rio, ex-chefe de serviço de mastologia da IFE, coordenador do projeto de pesquisa de câncer de mama e genética da Fiocruz durante 14 anos. Ele hoje, nosso palestrante, irá abordar sobre atualidades e críticas no rastreamento do câncer de mama. Professor Roberto. Boa noite. Posso esperar um pouquinho? Começar. Só um minutinho para eu abrir aqui a aula, tá? Todos estão ouvindo? Sim. Senhor, doutor. Tá. Então, boa noite, né? Senhor presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, nosso querido professor Dr. Elderson Câmbio Tourinho, prezados confrades e confreiros presentes. Há 2 anos, no dia 24 de 10 de 2019, eu tomei posse nesta academia, na cadeira 97 do patrono Adair Eiras de Araújo. E comemoramos também o aniversário de 22 anos da academia. Foi um momento inesquecível. Foi a nossa última festa, né, da academia. E, atualmente, eu estou voltando, estou muito emocionado, porque eu estou voltando na época do Outubro Rosa, para falar sobre câncer de mama, né, que é minha especialidade, e, além disso, também comemorando o aniversário da academia. Para que vocês entendam... Alô? Posso continuar? Para que vocês entendam, eu estou totalmente formado na Fundação Oswaldo Cruz, a quem eu devo tudo. Devo tudo à Fiocruz, meu mestrado, doutorado, o meu período na Universidade de Cambridge, no Gustavo Roussy de Paris. E lá, em mais ou menos 1994, a Mary Claire King descobriu o BRCA1 e o BRCA2 junto com o Myriad Diagnostic. E assim, lá na Fiocruz, o diretor me propôs que eu escrevesse um projeto chamado Câncer de Mama e Genética. E durante esse período,
nós estudamos muito câncer de mama, em todos os seus sentidos. Na mastologia, na genética, na biologia molecular, na cirurgia reparadora da mama, na fisioterapia, na epidemiologia, na imaginologia e na oncologia clínica. Quem escreveu esse projeto comigo foi o querido Otávio Fernandes, que nós submetemos, né, a uma entidade e conseguimos uma verba e montamos dentro do Fernandes Figueiredo o primeiro laboratório de biologia molecular. Esse projeto é um projeto de guarda-chuva, né, como a gente chama, e é multidisciplinar. Então, de lá, nós tivemos participação de todo mundo, do nosso presidente, do Dr. Euderson Cantorinho, do Hilton Koch. A filha do Hilton Koch fez concurso, porque nós compramos um mamógrafo, né, compramos ultrassom, e foi também trabalhar lá, está lá até hoje, eu me aposentei, mas ela continua lá. Então, é um projeto que foi muito gratificante. Saíram várias teses de mestrado, doutorado, inclusive eu tive a honra de orientar a tese da querida Ângela Fausto, também nossa confreira, e assim nós passamos a estudar. Então, eu vou tentar abordar screening de mama para as pessoas entenderem por que existe o Outubro Rosa. A mama é um órgão especial, né? É a saúde da mulher, é um órgão da feminilidade, é um órgão da maternidade, é um órgão da sexualidade e da vida. Quer dizer, tudo para a mulher é a mama. Infelizmente, pode aparecer um tumor nessa mama. Então, é um problema seríssimo. Como nós vamos fazer para resolver o problema do câncer de mama? É um problema muito complexo. E baseado na genética, né, desde a época de Mendel, em 1865, até quando nós começamos a fazer o sequenciamento de todas as doenças, o que nós notamos? Que o câncer de mama era genético. Ele não é causado por um vírus, ele é causado por mutações. Então, ele não surge da noite para o dia. Então, nós temos que pensar no screening baseado nisso. A carcinogênese é um processo complexo, ainda pouco compreendido, e que ocorre em múltiplas etapas, nas quais as células vão se tornando gradativamente malignas através de uma série de alterações genéticas progressivas. Então, nós temos uma célula normal, nós temos uma mutação dos genes supressores do tumor, nós temos a mutação de proto-oncogenes e vamos até a formação do tumor. Quer dizer, um período longo. A gente vive num equilíbrio, certo? Se não fosse esse equilíbrio, não teria câncer. Uma célula normal, ela tem aquela parte de proliferação celular, certo? Os proto-oncogenes, os genes supressores do tumor e uma parte de genes de apoptose. Vocês devem estar até achando estranho que eu, sendo um cirurgião, me interessei tanto. Mas por quê? Porque eu tenho 48 anos de formado, né? Então, no início da minha carreira, o que eu via? Eu via as mulheres serem operadas com cirurgias radicais e morrerem com 5 anos. Então, eu comecei a estudar loucamente dentro da Fiocruz, que a Fiocruz oferece isso a você, para ver se a gente conseguia alguma coisa para modificar. E a evolução do câncer é um desequilíbrio. A proliferação celular, os oncogênios, os genes supressores de tumor, fazem que haja uma produção desenfreada do câncer. E os genes de apoptose, genes de antipoptose que levam à morte. Então, quando tem esse desequilíbrio, o que acontece? A célula vem a morrer, o câncer vem a proliferar. Então, vai desde o epitélio normal, hiperplasia típica, hiperplasia atípica e carcinoma in situ. Quer dizer, tem uma evolução longa, certo? Do epitélio normal até chegar no carcinoma in situ. Isso não nasce na noite para o dia. Então, quer dizer, essa evolução faz com que você tenha que intervir em determinada fase dessa evolução para que a mulher possa ser curada do câncer de mama. Aqui nós temos uma ilustração do ducto normal, hiperplasia, hiperplasia atípica, hiperplasia ductal in situ, né?
e carcinoma ductal invasor. Quer dizer, o ideal é você sempre intervir quando a hiperplasia está atípica, não chegou nem a ter carcinoma in situ. Se você conseguir intervir nessa fase, o que vai acontecer? Você vai ter um bom resultado. Essa evolução, ela varia no primeiro ano, né, início de duplicação celular, e com 6, 7 anos, ele chega a 1 milímetro. Então, nós temos aí um período mamográfico, que varia de 6 a 7 anos até 10 anos. 10 anos, esse tumor já tem 1 centímetro. Então, quer dizer, quando aparece uma imagem na mamografia, já tem, às vezes, 10 anos de evolução. Então, já tem muitas e muitas células proliferando. Então, o que você tem que intervir? O ideal para você fazer o screening é sempre mamografia, que você vai intervir numa determinada época em que a proliferação da célula é bem inicial e o tumor é o quê? É um câncer da mama, não é um câncer do corpo. Quando você trata a mama, você consegue até a cura. Quando você pega um câncer avançado, que já tem metástase para outros locais, você não consegue a cura, você consegue uma sobrevida. Então, você tem que fazer um screening, o correto, você tem que ter essa noção. O que é um câncer esporádico, certo? É aquela pessoa que nasceu totalmente normal, ela não tem nenhuma mutação, e durante a vida incidiram alguma coisa em cima daquela célula e que fez com que aparecesse uma mutação, e depois a segunda mutação, até aparecer o tumor. E o câncer hereditário, aquela pessoa que já nasce com a predisposição ao câncer. Você tem um espermatozoide, vai se juntar com o óvulo, e ali já ocorre um erro. Pode ser um vírus, é multifatorial, né? Então, você já nasce com o primeiro erro genético. Isso aí são aquelas famílias que só falta ter o segundo evento para aí você ter o tumor. Quer dizer, é mais complicado. Então, até o screening, você tem que ter essa noção, porque você vai ter um screening para o câncer esporádico e vai ter outro screening para o câncer hereditário. 10 a 20% de todos os casos de câncer, síndrome de ovário, né, e mama, BRCA1 e BRCA2, são genes expressores de tumor. Então, 10% a 20% da população é câncer hereditário. O restante não é. Então, a maioria não é câncer hereditário. Então, você tem que ter um screening para a maioria, um parâmetro. E olhar aquela família que tem, às vezes, 3, 4, 5 gerações com câncer, câncer de mama associado a câncer de ovário, câncer de mama associado às vias biliares, câncer de homem no próstata, câncer na mama, que são sempre os mesmos genes, isso daí já muda o tipo de screening. E lembrar sempre, que é 50% da mãe e é 50% do pai. Então, quer dizer, você pode ter um casal e que a mãe não tenha mutação nenhuma, mas o pai tem. Então, ele pode ser que seja o primeiro a mandar naquela família uma geração de mutantes e que vai se proliferar através dos tempos. Então, isso tem que ser visto, porque muita gente pensa que, como câncer de mama de mulher, que o homem também tem, né, é só da mãe. Não é da mãe, é da mãe e do pai. E isso é importantíssimo para screening. Quando eu comecei a estudar como cirurgião, né, eu sentei com o Otávio, escrevemos o projeto, eu tinha muito interesse, eu tinha muitas famílias de risco, certo? Então, eu queria que fizesse um laboratório de biologia molecular que sequenciasse esses genes, né, e descobrisse aquelas pacientes que tivessem propensão a câncer. E o que a gente poderia fazer por elas? E eu também tinha assim, uma visão do mundo que eu ia curar o câncer pela engenharia genética. Só que isso não aconteceu, né? O câncer nunca vai ser curado nem tratado como um tubo de ensaio. Nunca. É mutação. E cada dia aparece mais mutação. Então, o que você tem que fazer? Screening. Você tem que educar. Você tem que fazer tudo que a mulher cuide da sua mama para não vir a morrer de câncer de mama.
É o câncer que mais afeta a mulher, né? Todo mundo sabe disso, já 66 mil casos, quer dizer, cada dia aumenta mais, e isso não vai mudar. A única forma que a gente pode intervir não é no aumento do número de casos, e sim no aumento da mortalidade, na diminuição da mortalidade, tendo um bom tratamento para essas pacientes. E tem esse trabalho aqui, que é muito interessante, que é do nosso colega Rufo, que ele diz assim, ele não aguenta mais no Brasil, 60% a 70% dos casos são diagnosticados avançados. Isso é terrível, entendeu? É terrível. Quer dizer, você, hoje, aqui no Brasil, você não tem como fazer a cura da maioria das pacientes. Você trata, você prolonga a vida, mas vai depender de tudo. Depende da cirurgia, da quimioterapia, da radioterapia. Aquele tratamento inicial, que é muito mais barato para o país, aqui é muito difícil, porque não existe isso. Então, isso aí é revoltante, e isso eu faço há anos, dou palestra em tudo que é lugar, e a gente não consegue mudar. Eu cansei de ir pela Fiocruz, a reuniões em Brasília, tentar interferir nisso, fazer programas, mas você não sai disso. Está sempre câncer avançado. Rastreamento. Nós temos o oportunístico, né? E temos o organizado. O que vai salvar? É o organizado. O oportunístico é aquela paciente, né, que vai ao seu ginecologista e ele faz o pedido da mamografia, certo? Mas isso não é correto. Correto é você ter políticas de saúde públicas para fazer o rastreamento e detectar, obrigar. Ela não vai receber o salário se fizer mamografia. A Suécia consegue controlar, que é um país pequenininho, mas aqui com 220 milhões de habitantes, você não tem essa mesma história. Avaliação periódica de mulheres assintomáticas. Isso é rastreamento, visando a detecção precoce do câncer de mama. Realização de mamografia entre 40 e 69 anos, com a possibilidade de redução até de 30% da mortalidade. Certo? Então, você vai fazer screening, não é em paciente com tumor. Então, e tem locais que ainda falavam isso, né? Tem uns que ainda falam que só vai fazer a mamografia se tiver um nódulo palpável. Se não tiver, a paciente não tem direito. Então, isso nem screening. Quando você palpa alguma coisa, é sinal que já tem milhões de células cancerosas. E o que você vai fazer? Você vai tratar. Você não vai fazer uma detecção precoce e tratar a mama. A maioria dos casos, você trata o corpo. Realidade brasileira. Existem mamógrafos no Brasil, né? Bastante. Mas é tudo mal distribuído. Você vê, Rio de Janeiro, 427. E tem várias estatísticas. Quer dizer, os grandes centros têm mamógrafo. Agora, você vai para o interior, cidade do interior, você não tem mamógrafo. Não tem acesso. Estão sobrando mamógrafo? Provavelmente estão provando. Só que eles são mal distribuídos. A cobertura do rastreamento mamográfico varia de 5% a 30%. Se você olhar esse mapa, você vê como pulveriza. Você tem vários mamógrafos no grande centro. E você vai para o interior, você não tem. Então, como você vai fazer um screening se o melhor exame para screening é mamografia? E se você não tem uma distribuição igual? Se você for para o Amazonas, você pega uma pessoa que mora num rio, até ele ter acesso a uma cidadezinha própria, ele às vezes anda quilômetros de barco até chegar lá. Problemas do rastreamento mamográfico no Brasil. Acesso à mamografia. Mais de 50% dos pequenos municípios brasileiros não dispõem de mamógrafo. Educação da população. Em algumas áreas do país, 67% de mulheres desconhecem o valor da mamografia. Nós escrevemos uma vez um projeto, dentro desse grande projeto Guarda-Chuva, e nós tivemos até uma boa verba da Avon, escrevi junto com o INCA, com o Dr. Luiz Cláudio Tuller, um projeto educacional. A Avon, vocês sabem que é americana, né? E quando eu fui apresentar o projeto, eu não pedi mamógrafo,
Eu não pedi nada, não pedi ressonância. Todo mundo ia lá pedir algum aparelho grande e caro para botar em algum hospital. Nós não. Nós fomos levar um projeto educacional. E esse projeto levou um ano em que nós fizemos quase todo o treinamento de centro de saúde, agente de saúde de todo o estado do Rio. A gente distribuía a apostila, os que eram próximos iam ao Fernandes Figueira, o que não eram, a gente ia na cidade, quando não podia ir, juntava aquelas cidades próximas, e educação. Isso é importante, é educar. Tem que educar, educar. E outra coisa, não pode ser só o mastologista que vai educar. Quem tem acesso à mulher tem que educar. Se você tem um pediatra, o pediatra, quando a mãe leva a criança, tem que falar com ela, para ver se ela faz a mamografia. Entendeu? O clínico, o cardiologista, o endocrinologista, todos eles têm que participar. Problemas. É mal distribuído, mamógrafo. Tem mamógrafo que você vê está só no grande centro, no interior já não tem. São subutilizados. Tem mamógrafo que tem uma capacidade enorme de fazer exames e não fazem. Falta informação. São sempre as mesmas pessoas que fazem mamografia. Se você fizer um levantamento, são sempre as mesmas mulheres. Não aparece uma mulher nova. É sempre a mesma paciente. Falta controle de qualidade. Isso eu aprendi com o professor com o doutor Hilton Koch, que tem mamografias que você nem adianta fazer, que você não vê nada. Então, não adianta você fazer colocar mamógrafos e não ter aquele controle de qualidade. E falta acessibilidade. Se você for amanhã, qualquer mulher, eu quero no posto de saúde, eu quero agendar a mamografia, ela não vai conseguir facilmente, nem no grande centro. Então, isso tudo prejudica e interfere na mortalidade do câncer de mama. E é o país das leis, né? Nós temos muitas leis. A lei, por exemplo, 11.664, a mamografia, as mulheres a partir de 40 anos. Quer dizer, isso foi em 2008. Aí vem uma em 2013, que fala o quê? Que a mamografia tem que ser feita de 50 a 69 anos. Então, cada vez aparece uma lei e muda tudo. Então, realmente, para fazer uma política pública é difícil, porque nós estamos perdidos. Tem várias leis diferentes. A distribuição de especialistas por região. Gente, é muito pouco mastologista. Sociedade de Mastologia, uma sociedade pequenininha. Né? Tem 2.000, 3.000, não chega a muita gente. Então, você não tem mastologista para fazer screening. A população tem que se conscientizar que ela tem que fazer papel de educadora. Todo mundo tem que educar. Assistente social, agente de saúde, a técnica de enfermagem, a enfermeira. Eu, quando estive na Inglaterra, eu me lembro que a enfermagem fazia um trabalho muito bom de screening. Elas orientavam muito, ela até palpava a mama das pacientes. Porque o mastologista, atualmente, é o fim de linha. Você manda quando o paciente tem tumor, tem câncer, para ele fazer o tratamento. Mas ele não pode sozinho fazer screening. Ele não vai fazer nunca. Nunca vai ser resolvido esse problema. Outra lei, né? A paciente com a neoplasia maligna tem que se submeter ao tratamento em 60 dias. Gente, não tem como fazer isso. Não tem estrutura para resolver isso. Quer dizer, saem as leis e não tem embasamento para o profissional botar aquela lei para funcionar. Reconstrução mamária pelo SUS. Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora, que é importantíssimo, né? É importantíssimo que a mulher faça a sua reconstrução. Mas, infelizmente, são filas enormes. Não tem cirurgião plástico suficiente. Os mastologistas que fazem curso de homoplastia também não têm o número suficiente. Tem que lembrar que esse tipo de cirurgia, a doutora Ângela Fausto está aí, é uma cirurgia dificílima, muito trabalhosa. Aí você pega um mastologista que está acostumado a um tipo de cirurgia que ele faz em meia hora, em 1 hora, e bota ele para fazer uma de 9 horas, de 8 horas, de 5 horas. É complicado. Tem que ter um perfil para isso.
Quer dizer, você faz uma lei, encaixar isso no SUS é muito complicado. Segredos na estratégia preventiva. A Organização Mundial de Saúde diz: tem que identificar doença em indivíduo aparentemente saudável, certo? Você não vai procurar doença em quem tem tumor palpável. Aquilo você vai tratar a doença. Quando você faz screening, você tem que identificar a doença em indivíduo aparentemente saudável. Envolve convocação, acesso ao diagnóstico e tratamento. Quer dizer, você também, se vai fazer o screening, você tem que estar preparado para oferecer alguma coisa para aquela mulher, para que ela seja tratada, certo? Não adianta você fazer um screening, dizer que tem uma porção de gente com câncer e não ter capacidade para fazer o tratamento. E participação, 70% da população alvo. Quer dizer, isso, o rastreio efetivo pela Organização Mundial de Saúde é isso aí. Mas, infelizmente, no Brasil a gente não faz isso. E outra coisa, a quem seguir, né? Recomendações atuais. O INCA faz o início aos 50 anos. A American Cancer Society, 45. A Sociedade Brasileira de Mastologia, 40 anos. E quando termina? O INCA diz que com 69 anos não faz mamografia. Já a sociedade vai até os 74. Quer dizer, até no seu consultório é complicado você orientar a sua paciente, porque tem várias recomendações. E qual é a certa? Não é? Agora, eu acho o seguinte, quem tem mama tem que ser visto a vida toda. Eu acho não, né? Os trabalhos que a gente vê que eu não acho nada. Mas você vê, aponta, né? O jovem, às vezes, sofre com câncer, como o idoso sofre também. Porque não são valorizados. Porque o jovem é porque é jovem demais. Então, você pega uma paciente de 24 anos com um tumor e, às vezes, não, benigno, você não investiga. E uma senhora de 80 anos, tem muita idade, ela não vai ter câncer. Então, no final, as pontas ficam cheias de câncer avançado. Tristemente, mas é a realidade. Toda mulher tem direito à mamografia após 40 anos. Isso desde 2008. Quer dizer, ver como mudou. Sai a lei, vão apresentando outras leis e o screening não acontece direito. Esse foi um grande achado. O BIRAD, né, a Sociedade de Radiologia, que orientou muitos médicos, né, inclusive os mastologistas, os clínicos. Né? BIRAD 1 é negativo, categoria 2 é um achado benigno, o 3, achado é provavelmente benigno, mas 2% pode ter câncer. Então, a paciente que tem 3, ela tem que ser observada. Porque, às vezes, o 3 é câncer, 2%. A categoria 4, ela é dividida em A, B e C. A normalidade suspeita. CA em 3 a 94%. Quer dizer, é muito alto. Categoria 5, altamente sugestivo malignidade. A categoria 6, quando você olhar, é porque o paciente já fez uma punção. Então, aparece categoria 6. E a categoria 0 é uma investigação incompleta. É quando você está em dúvida se aquilo é benigno, se é maligno. Então, você tem que continuar a pesquisar aquela paciente. Isso daí ajuda muito, passou a ajudar, porque às vezes você tinha um laudo descritivo muito bonito, mas que, às vezes, no volume do ambulatório público, a orientação do mastologista, você não conseguia identificar se aquele caso era um caso suspeito ou não. E o BIRAD veio ajudar muito. Aqui, só para ilustrar, né? Aqui uma área de microcalcificação, um tumor invadindo na mamografia. Quando a mamografia, você tem mama densa, a mama densa, às vezes, esconde o tumor. Né? É um problema sério. Ela esconde o tumor e você pode aí lançar a mão do ultrassom e o mais caro, que é a ressonância. Né? Mas o ultrassom já ajuda muito. Os aparelhos de ultrassom hoje são muito eficazes. E a mamografia é importantíssima. Ela reduz 25% na mortalidade. Isso todo mundo tem que saber, entendeu? Que quando você tem um bom screening mamográfico,
25% das mulheres daquele país não vão morrer de câncer. Quer dizer, o câncer se torna uma doença crônica, em que você pode acompanhar a vida toda e ter uma sobrevida muito longa. E evitar cirurgias radicais. E passando a fazer o quê? Cirurgias conservadoras, certo? Porque você vai detectar um tumor que você não palpa, é um tumor inicial, certo? E que você pode, através de uma cirurgia pequena, retirar aquele tumor e a paciente ficar até curada. A cura é baseada em quê? Diagnóstico precoce, acesso rápido e tratamento adequado. Então, você tendo essa tríade, você leva à cura do câncer de mama. Durante anos, né, eu fiz muito, nossos colegas da nossa cidade fizeram cirurgias radicais, que era a mastectomia. A gente arrancava tudo. Né? A gente sempre compara. Né? Na época da tuberculose, a gente não tinha o bacilo de Koch, o que se fazia? Arrancava os pulmões. A mama foi a mesma coisa. A gente arrancava a mama, a gente dissecava a axila toda, certo? Mas aí apareceu a época do Veronese, né, do professor de Milão, e fizeram vários trabalhos e mostraram que a sobrevida é a mesma. Você não precisa mutilar a paciente. Claro que não foi em vão, foram 70 anos, né, de cirurgia bem radical, mas que salvou muita gente. E hoje em dia, você com tudo que você possui na terapia adjuvante, quimioterapia, você consegue uma sobrevida grande, até nos tumores avançados. E veio a oncoplastia, né? a cirurgia reparadora, que a paciente fica super feliz e você, mesmo no tumor inicial, você pode melhorar. Por exemplo, às vezes você tem uma paciente com uma mama imensa, cheia de problemas de coluna, e que você, fazendo a retirada daquele tumor através de uma cirurgia, a pitangui, uma cirurgia redutora, né, você consegue um resultado estético maravilhoso, a paciente vai ficar super feliz e a sobrevida dela com câncer vai ser enorme, porque o psicológico tem muita influência. Então, você, toda vez que puder lançar mão de um tratamento junto com o cirurgião plástico ou o colega que faça oncoplastia, é o ideal para aquela paciente. Ela vai ficar muito feliz depois. E o esvaziamento axilar, graças a Deus, né? Porque antigamente você dissecava uma axila inteira para dizer à paciente que o caso dela era ótimo e que não ia nem fazer quimioterapia, porque ela não tinha nenhum gânglio dissecado. Eu acho que isso foi um choque muito grande para os cirurgiões que dissecavam pelas axilas com bisturi, que davam um show dentro do centro cirúrgico, e que, de repente, apareceu o linfonodo sentinela. E, naquela época, fazendo essa dissecção, aparecia seroma, linfedema, parestesia, dor, fraqueza e restrição. Então, prejudicava muito a paciente. E o linfonodo sentinela, não. Você pode fazer com azul patente, pode fazer com probe, e você vai pesquisar um linfonodo. Retira aquele linfonodo e você detecta se ele tem câncer ou não, e se tiver, você às vezes tem que retirar mais um pouco de quantidade de linfonodos. Mas nunca mais se fez aqueles esvaziamentos radicais. E tem várias coisas agora. Por exemplo, você, hoje em dia, você pode levantar, você pode fazer a retirada da mama e colocar expansores. E ali o cirurgião plástico ele vai poder, depois, através desse expansor, ter pele e fazer uma mama nova para ela. E quando, caso for possível, pode fazer até a reconstrução imediata. E você vai ter um resultado muito melhor e satisfatório para aquela paciente. Tem o TRAN, o grande dorsal, tem o TRAN, que é o reto abdominal. A doutora Ângela Fausto é uma magnífica cirurgiã que faz isso. Eu respeito ela muito. Ela me ajudou muito no projeto Câncer de Mama e Genética, lá na Fiocruz, que quando a gente detectava casos de paciente de risco e casos de câncer,
ela foi sempre uma pessoa que eu consegui trazer do INCA para trabalhar lá e fez um trabalho maravilhoso. E todo mundo tem direito à recursão imediata. Isso é lei. Então, nós estamos no Outubro Rosa, né? Nós temos que educar. Por que existe o Outubro Rosa? Para lembrar a mulher que ela, se não fizer detecção precoce de câncer de mama, ela vai ter problema. Então, quanto mais você enfatizar a importância da detecção precoce, nós vamos conseguir uma grande sobrevida. A mulher é uma pessoa super especial para a gente, a nossa companheira, quem tem nossos filhos, é quem cuida da casa e que trabalha. Tem mulheres fantásticas, né, que hoje elas são a cabeça da casa, ainda trazem o dinheiro para casa. E essa mulher, ela tem que ser respeitada, ela tem que ter uma qualidade de vida boa, certo? Então, vamos lutar por isso. Eu peço a todos os profissionais, aqui é uma academia maravilhosa, que tem todo tipo de profissional, para lembrar da importância de cada um de vocês, lembrando a cada mulher que ela deve fazer mamografia. Obrigado, boa noite, eu estou à disposição de vocês. Doutora Samantha, sua coordenação. Obrigada, professor Roberto, parabéns pela brilhante apresentação, super interessante. Eu gostaria, pessoalmente, de saber sua opinião, porque hoje, em relação às pacientes tratadas com câncer de mama, existe, após o tratamento, muito comum o ressecamento vaginal, principalmente nas mulheres da menopausa, e existem tratamentos com laser, radiofrequência, que começaram a serem utilizados. Queria saber a sua opinião em relação às suas pacientes. Olha, o grande problema do mastologista, o grande problema era o ressecamento vaginal. Porque você, por mais que você queira ajudar a paciente, você não consegue. Porque você, primeira coisa, a paciente tem um tumor que é hormônio dependente. É dependente de estrogênio, progesterona. Você não pode dar hormônio a elas. E elas, às vezes, você pega uma mulher de 40 anos, que o marido adora ter relação sexual, e ela fala para você que aquilo ali passou a ser um martírio. Entendeu? Aquilo ali prejudicou muito a vida de relacionamento. Ela não tem mais interesse. E você fazendo laser íntimo, isso tudo melhora. Entendeu? Isso tudo faz com que a paciente volte à sua vida social, ao relacionamento. Olha, eu recomendo a todas elas a fazer, certo? Quer dizer, a paciente, em especial a paciente com câncer, fora as outras pacientes também devem fazer, mas a paciente com câncer foi uma grande invenção, uma grande invenção. Elas ficam felizes, porque mesmo que elas não voltem a ter aquele orgasmo pleno devido à falta, né, do estrogênio e da progesterona, mas elas permitem aquele relacionamento com o marido. Então, se o marido é jovem, né? Ou jovem não, porque tem muita gente com 80 anos, o Lorival Caymmi foi pai aos 82 anos. Então, o que acontece? Tem muita gente que tem relação até tarde. E a paciente com câncer, com a vagina seca, aquela relação se torna um terror, é uma briga, né? Então, eu dou a maior força, Samantha. Eu acho que você deve falar, fazer propaganda, todo mundo que faz essa área, né? Eu acho muito importante, porque você, hoje em dia, você já tem todo esse recurso. Você reconstrói, a paciente, às vezes com a mama até mais bonita, né? Depois da reconstrução mamária, e a vagina não funciona. Então, você fazendo isso é muito, mas muito importante. Eu sou totalmente a favor. Obrigada. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem muitas congratulações em relação à sua apresentação, vários confrades elogiando. Acho que em perguntas não estou vendo nenhuma.
Passo a palavra ao nosso presidente, então. Presidente? Bom, aproveitando mais uma pergunta, então, professor Roberto. Em relação ao uso do creme tópico, a gente sabe que é uma grande discussão entre os oncologistas e os mastologistas a utilização do creme de hormônio local. E hoje a gente tem uma substância chamada Vagifem, que muitas mulheres estão um pouco receosas. Qual a sua opinião, mesmo sabendo que a absorção no organismo desse hormônio local vaginal é mínima? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que isso é um problema, porque você tem que explicar isso ao paciente, mas ela é que vai decidir, entendeu? Porque, por exemplo, a Vera Giménez, né, aquela grande artista, que é linda, está viva até hoje, ela teve câncer de mama e ela usou hormônio o tempo todo, fez até reposição hormonal, porque ela dizia que ela era artista, ela tinha que ser bonita, né? Era o trabalho dela, então ela tinha que usar hormônio. Quer dizer, então você tem que colocar isso para o paciente. E faz, porque o oncologista vai apavorar a paciente, né? Tem várias vertentes, né, que pode ser usado, ainda mais, né, os SERMs, né, que são parecidos, mas não são hormônios. Mas se você se colocar como mastologista, não pode usar e acontece alguma coisa, é uma responsabilidade muito grande para você. Então, é preferível que você coloque tudo e ela faça a escolha da vida dela. Certo? Uma pequena pergunta a fazer. Acadêmica Samantha, permita-me. Está me ouvindo? Eu gostaria. A doutora Evelyn tem uma pergunta, professor presidente. Pois não. Então, a acadêmica Evelyn. Parabéns pela brilhante apresentação. O senhor mostrou a importância não só da prevenção diagnóstica, da mamografia, mas a educação em saúde de mulheres. A minha pergunta é justamente sobre as campanhas, são geralmente a favor da mamografia, mas eu acho que deveria se começar bem antes. Bem antes. Por exemplo, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala a favor da amamentação, por exemplo. Essa mulher deveria ser educada, não só para amamentar, mas para examinar suas mamas. Ou campanhas com grupos feministas, né? Porque existe esse preconceito na sociedade e a mama é vista só como um órgão sexual, em vez de um órgão que merece os cuidados de prevenção, mas, principalmente, falta informação e educação em saúde, que é isso que o senhor falou, que foi a sua campanha com a Avon. Eu gostaria de saber por que não continuou, o que aconteceu com essa campanha ou outras campanhas que o senhor participou. Durante todo o período, né, em que a Fiocruz nós trabalhávamos nessa parte, eu não sei se a senhora lembra, tinha até o Dia do Castelo, né, que a gente fazia, em que todos os pesquisadores, né, a gente fazia tenda de exame de mama. Eu acho que é importantíssima a educação, acho que tem que começar em colégio. Eu acho que quando a paciente, quando a criança fosse alfabetizada, estivesse estudando, tinha que falar, porque o câncer de mama é um câncer, como eu mostrei, e assim, podiam fazer o tipo de educação bem preliminar, para saber que aquilo é genético, entendeu? Que aquilo não é igual ao câncer do colo uterino, que vai ser um vírus, né? Que é um vírus atuando sobre uma célula, fazendo uma modificação e aparecendo câncer. E o câncer de mama não, foi mutação, né? Mutação celular. Então, eu acho assim, a população tem que saber isso, que o câncer de mama é um câncer genético, certo? É hereditário, tem famílias que já nascem com predisposição. Então, se você conscientizar, eu acredito muito na educação.
Acho que a educação é fundamental, certo? Porque você evita morte. Agora, eu não posso falar politicamente coisas aqui que nós estamos em público, mas o que é melhor? É você ter uma doença avançada, não é? Você vai ganhar muito mais com quimioterapia, com radioterapia, com drogas. Agora lançou o trastuzumab, né? Tem uma droga que custa lá fora 3.500 euros, o vidro, lá fora. Não, quer dizer, fazem assim, o estardalhado. Agora, educação, como o projeto que eu apresentei na Avon e que nós ganhamos na época, eu posso dizer, R$150 mil para dar um ano de curso, entendeu? Que nós gastamos aqui em papel, levando as pessoas para lá, levando as pessoas para cá. E a senhora sabe que a Fiocruz é seríssima, né? Então, por exemplo, eu, coordenador do projeto, eu fui lá, apresentei, os americanos aceitaram, deram toda a verba, certo? A gente tinha que fazer uma auditoria para fazer aquilo, né? E nós fizemos, e eu, como pesquisador, não podia pegar um centavo. Eu podia pagar para a senhora trabalhar para mim, fazendo todos os relatórios. Uma secretária que fizesse a organização. Mas eu, como pesquisador, eu ganho pela Fiocruz. Não sou o pesquisador oficial da Fiocruz. Eu não posso tirar um tostão de verba de pesquisa. Só sabe que o projeto que eu fiz com o Otávio Fernandes, que nós montamos um laboratório inteiro, na época foram R$450 mil. E nós montamos um laboratório inteiro, entendeu? De biologia molecular, que hoje está servindo a população até hoje. Quer dizer, então, educação, se a senhora seguir a linha de raciocínio, é barato. Né? É você falar, é você explicar, é você mostrar. Né? Agora, então, pela internet é mais fácil ainda. Agora, o que você vai fazer? Você vai gastar em quê? Em quimioterápico. Né? Agora, a educação que vai evitar isso. Mas quem quer que isso seja evitado, gente? Então, só para o senhor saber, há mais de 20 anos atrás, quando eu escrevi um livro chamado Falando de Saúde para Crianças e Adolescentes, já se falava do exame não só da mama, o exame testicular, informação que precisa ser dada a adolescente. E por isso a gente sempre chama de novo educação é fundamental e básica, né? E educação e saúde no nosso país. A senhora imagina, a gente está num país que, já que o screening mamográfico não funciona, tem gente que defende não fazer autoexame. Como é que você vai fazer não fazer autoexame num país em que você não tem mamografia suficiente? Você tem que fazer autoexame. Você vai deixar o tumor tiver 5 centímetros? Não, isso é um absurdo. É um absurdo. O Luiz Fernando está aí, o Luiz Fernando trabalha em 2 hospitais públicos. Né? É triste você ver casos que parece que a gente está em Biafra, né? Tá em um local muito pobre, porque você vê chegar casos de chorar, entendeu? E por que isso? Né? Porque a paciente fica batendo de lugar para lugar para conseguir. Eu tive uma vez no Fernandes Figueira, uma paciente se ajoelhou no meu pé. Tá? Eu fiquei emocionado. Acadêmico Roberto, o nosso... Eu gostaria de dar gostaria de ter a palavra. Bem, parabenizar o conspícuo professor, acadêmico, Roberto. Cada vez mais eu aprendo com esse ágape seu de sabedoria. Tecendo algumas considerações, eu acho, porque é muito interessante o nosso país, porque eu sempre falo para os meus alunos e sempre repito, o problema do Brasil é muito mais de cunho sociológico, histórico, do que de outra questão. Por quê? Porque, infelizmente, nós somos uma sociedade em que temos aqueles pacientes que são os invisíveis e os visíveis. Quem são os visíveis? São aqueles e aquelas que chegam aos nossos consultórios e tudo mais. E os invisíveis? São aqueles que nós temos, que eu tenho a honra, e o senhor Anos e outros, muitos daqui, nos hospitais públicos.
E, realmente, é como o senhor bem falou, só tenho a elogiá-lo, porque dizem a questão da mamografia. A mamografia só o autoexame é proscrito, mas num país como o nosso, em que o percentil de mulheres que têm acesso à mamografia não chega aos percentis de uma Suécia e tudo mais, o autoexame, ele, na verdade, que não é o termo autoexame, é o breast awareness da escola inglesa e americana. É a mulher ter consciência do seu corpo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, estou usando uma gravata rosa e azul, porque uma linha minha de pesquisa é em câncer de mama de homem. Ok, o outubro é rosa, mas homem também tem câncer de mama. É raro. Luiz Fernando, mas aí você está raciocinando com a exceção. Mas é a educação, como o senhor colocou muito bem, e eu tenho que frisar isso, porque, e fora, como teve há pouco tempo, a professora Maria Júlia Callas falou essa questão dos transgêneros. Então, nós estamos... É claro que, em políticas públicas, a gente tem que, obviamente, respeitar algumas escolhas. Eu sei que isso é complicado. Eu posso dar a vivência, não vou entrar em detalhes, de um dos hospitais em que eu trabalho, em que começou a se rastreio mamográfico, começava a ter lesão impalpável, mas nós não tínhamos um equipamento para biópsia. Você sabe o que nós fazíamos? Ficávamos acompanhando essas pacientes até o tumor ser palpável. Isso é um absurdo. Mas o ACS, ele parece do Pirandello. Então, o grande problema do nosso país, em algumas situações, é, infelizmente, uma grande hipocrisia, porque essas mulheres que morrem são invisíveis socialmente. Então, além de outras questões, como o senhor colocou muito bem, hoje em dia, os inibidores da PIK3CA, né, abemaciclib, 3.500 a caixa euros de 30 comprimidos. Então, realmente é uma inversão total quando o esclarecimento, a educação pública e o que eu diria da minha vivência nos dois Brasis que eu tenho essa questão, só está piorando. Só está piorando. E o que eu sinto mais complexo do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo é que nós, principalmente no Rio de Janeiro, nesse ponto, nós temos um atraso estrutural, que é por causa da própria formação histórica do nosso Estado, mas São Paulo tem os grandes centros, tem os breast centers dele, sírio-libanês, hospitais. Aqui é cada um no seu consultório, manda para o radiologista, manda para... Por isso que aqueles homens que sabem, eu tiro meu chapéu, porque sabem ganhar dinheiro, estão fazendo o quê? America's Medical Center, Centro de Oncologia do Copa d'Or. Por quê? Porque nós não temos isso no Rio de Janeiro. E a classe média, cada vez mais, quando uma pessoa tem uma situação dessa, você tem que ter uma estrutura funcionando. O cirurgião, como o senhor colocou muito bem, ele não é mais o rei da cocada preta, ele é mais um dentro daquela multidisciplinariedade. Então, eu que convivo com esses dois Brasis, eu sei o que eu sofro quando eu vejo essas pacientes levando... Eu não sei a sua vivência, professor, hoje em dia, mas a coisa que eu mais tento melhorar é a acessibilidade à biópsia dessas pacientes. Hoje mesmo, lá na Unirio, chegou uma paciente de 81 anos, apareceu um tumor. Eu imediatamente fiz uma colibiópsia nela. Só que, dentro da regulação que a gente tem, leva para o Rio de Imagem, não sei o quê. Quer dizer, essa burocracia, isso me angustia. Claro que há pessoas que realmente tentam ser mais célere nesse aspecto. Claro que nós temos a pandemia, mas eu só tenho a cumprimentá-lo
realmente foi excepcional. E eu chamaria uma outra atenção também, não só em relação aos homens, que também tem, claro que não se faz screening em homem, mas o que eu também chamo a atenção é que, às vezes, em algumas situações, como teve uma cliente minha, essa foi da Unirio também, em que ela estava com BIRADS 3, ela deixou de fazer o segmento em 6 meses e aí apareceu, um ano depois, com um tumor de 5 centímetros. Então, quer dizer, o esclarecimento para esses pacientes é tudo, como o senhor enfatizou. O senhor está de parabéns e, realmente, a gente que está, principalmente na medicina pública, eu tenho casos, como o senhor também já viu, que são inacreditáveis. Por quê? São pessoas que não têm... Eu acho o maior problema, professor, é o acesso desses pacientes a diagnóstico e tratamento. Parabéns, professor. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Luiz Fernando, por sua manifestação e por suas considerações. Eu vou pedir para a confrade Samantha Condé Rangel para que encerre esta sessão e possamos dar início imediatamente à sessão comemorativa aos 24 anos da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Obrigada, senhor presidente. Damos por encerrada a nossa sessão de hoje, com grandes debates e discussões com o nosso acadêmico Roberto Vieira. Convido, então, a acadêmica Selma Sabrá, secretária-geral da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, para que possa coordenar esta sessão. Bom, queria dar boa noite a todos. Nós já encerramos agora nessa excelente palestra, que falamos importantes assuntos, né, sobre o Outubro Rosa, e o mais importante agora é que vamos fazer um momento da nossa comemoração dos 24 anos do aniversário da nossa academia, foi fundada em 1997, e convidar o nosso querido presidente para falar algumas palavras e lembrar a todos que podem pegar aí uma champanhe, um vinho, alguma coisa para a gente poder depois brindar o aniversário da nossa academia, já que não podemos estar todos juntos para nos confraternizarmos, pelo menos virtualmente estaremos juntos. Nosso presidente, para depois convidar o nosso orador para fazer o discurso da comemoração do nosso aniversário, dos 24 anos da nossa academia, e é um prazer estarmos, pelo menos, juntos virtualmente, uma vez que não podemos estar todos juntos presencialmente para podermos dar nos abraços e fazer o tim-tim, que será, infelizmente, virtual. Um beijo a todos, uma boa noite. Vou chamar o nosso querido presidente para poder convidar em seguida, depois, o nosso grande orador, Haroldo Jacques. Boa noite. Muito obrigado por suas palavras carinhosas, acadêmica Selma Sabrá. Não vamos perder tempo, já estamos um pouco mais avançado na hora. Eu tenho a honra de convidar nosso preclaro orador, acadêmico Haroldo Jacques, que vai falar em nome da diretoria e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, a propósito dos 24 anos de comemoração. Caro Haroldo Jacques. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Ótimo. Excelentíssimo presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, acadêmico Euderson Kang Turim, demais autoridades que participam desse evento, ilustres acadêmicas e acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. Há 24 anos, 34 médicos se reuniram com o intuito de congregarem os médicos mais diferenciados do Rio de Janeiro numa agremiação que tivesse como objetivo o contínuo desenvolvimento da arte hipocrática, o estudo e atualização dos procedimentos médicos cirúrgicos, a melhora do ensino médico, o aperfeiçoamento da conduta médica e, sobretudo, que todos tivessem um profundo sentimento humanístico. Foi então fundada
a Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Hoje, 24 anos depois, nos enchemos de júbilo ao constatarmos o sucesso alcançado. Muitos obstáculos tiveram que ser vencidos, mas a tenacidade de alguns fundadores foi determinante no lançamento dessa semente tão auspiciosa. Hoje, semeada com competência e amor, a Academia de Medicina do Rio de Janeiro frutifica cada vez mais, oferecendo frutos saborosos, plenos de cultura e saber, que são saboreados em nossas reuniões científicas. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico é vital e os acadêmicos sabem que ele é verdadeiramente fantástico e que os médicos devem estar totalmente cientes da evolução dos procedimentos médicos e da suma importância da moderna tecnologia, que muito ajuda a todos nós, mas que deve ser aplicada com indicação precisa e não aleatoriamente. E mais, não esquecer nunca que a mão e o coração do médico são de enorme valia para o paciente e para a cura. É bom lembrar que a mente não brilha se o coração for opaco. A medicina é uma vocação que se aloja nas profundezas do ser, se alimenta de devoção e se hidrata com a afeição. Já dizia eu em outras oportunidades. Medicina praticada fora deste conceito não é a verdadeira medicina. E acredito seja esse o conceito ético da nossa egrégia academia. Essa filosofia sempre norteou a Academia de Medicina do Rio de Janeiro, que tem a felicidade de contar com nomes expressivos da medicina entre seus membros e, consequentemente, entre seus presidentes, os quais a têm conduzido de forma gloriosa. O primeiro presidente foi o eminente pediatra, professor Ivon Toledo Rodrigues, membro titular e fundador, seguido do saudoso colega, também membro e fundador, acadêmico Luiz Gonçalves Paulo. Ambos grandes batalhadores. Em duas oportunidades, foi eleito acadêmico, também membro titular e fundador, Joaquim José do Amaral Castelões, de indiscutível dedicação e competência. Entre as suas gestões, tivemos a grata satisfação de termos o abnegado e laborioso cardiologista acadêmico Jorge de Abrantes Júnior. E, após a segunda gestação do acadêmico Castelões, foi eleito o renomado otorrinolaringologista acadêmico Francisco de Paula Amarante Neto, que possuía o DNA da medicina. Infelizmente, tanto o acadêmico Igor Borges Abrantes Júnior e o acadêmico Francisco de Paula Amarante nos deixaram com muita saudade cedo demais. Em seguida, presidiu a nossa academia o acadêmico Hilton Augusto Koch. Com toda a sua energia e seu empreendedorismo, muito impulsionou nossa academia. Em 2014, foi eleito o reconhecido endocrinologista e referência em diabetes, o acadêmico Leão Zaguri. Logo a seguir, foi eleito o acadêmico Omar da Rosa Santos, também membro titular e fundador, muito laureado e possuidor de grande experiência nas lides acadêmicas. Prosseguindo com as felizes indicações, tivemos como presidente o acadêmico Aquiles José Vasconcelos Manfrim, que conduziu sua gestão com elegância e cordialidade, e atualmente o excelso acadêmico Euderson Kang Tourinho, que a vem presidindo nesta difícil época de pandemia com grande esforço e brilhantismo. Todos fertilizaram e continuam a fertilizar nosso sodalício e são os responsáveis, juntamente com os demais membros das suas diretorias e todos os outros membros da academia, porque os acadêmicos, em suas atividades profissionais, as executam com desvelo e notabilidade. E em seus trabalhos científicos e apresentações,
quer em âmbito nacional, quer internacional, sempre ostentam, entre outras titulações, o nome da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Isto a faz florescer cada vez mais de maneira esplendorosa e invejável. Apesar de atravessarmos um período atribulado e inquietante, o nosso presidente, com a laboriosa e competente ajuda da acadêmica Selma Dantas Teixeira Sabra, frente à sua diretoria, e com auxílio da senhora Verônica Lucena, conseguiu realizar 7 reuniões científicas, 8 reuniões de diretoria e um excelente simpósio com o tema Ode às Mulheres da Ciência, em homenagem à doutora Margarete Dalcolo. Agora vimos essa brilhante e importante palestra, mais uma, feita pelo acadêmico Roberto Vieira e bem coordenada pela acadêmica Samantha Condé Rangel, filha do nosso querido acadêmico também Flávio Condé e esposa de outro acadêmico, o Fernando Rangel. Tivemos a posse de 2 novos membros, os acadêmicos Mauro Musa Zamboni e Roberto Alfonso Arcuri. Temos 4 postulantes que se candidataram a ocupar as cadeiras vagas, dentre eles se encontram 3 mulheres e ainda um candidato já aprovado pela banca examinadora, aguardando a eleição em plenário. Foram também realizadas algumas sessões de saudades, homenagem póstuma aos confrades que deixaram de viver nesse período. Infelizmente, esses membros fundadores, membros titulares e honorários, que não se contam mais entre nós, não podem desfrutar hoje desse momento de regozijo, mas além de nos terem deixado muita saudade, deixaram um legado, um modelo de vida ilibada e conduta profissional exemplar a serem apreciados. Apesar dos acadêmicos serem imortais, envelhecem. Mas a academia permanece e cresce cada vez mais em seu conteúdo, no seu patrimônio intelectual e, principalmente, em seu conceito na comunidade médica e acadêmica. A Academia de Medicina do Rio de Janeiro hoje ocupa um lugar do mais alto nível na esfera da cultura médica da cidade do Rio de Janeiro. Podemos nos sentir orgulhosos, todos os membros da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, particularmente seus fundadores, entre os quais, honrosamente, me incluo. Apesar dos tempos difíceis que estamos atravessando, podemos nos sentir otimistas e felizes, pois temos alcançado, no âmbito da academia, todos os objetivos desejados e advir um futuro cada vez mais auspicioso e promissor. Portanto, nesta data festiva, devemos soltar em alto e bom som um brado forte e corajoso de Viva a Academia! Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Parabéns! Vou dar a palavra ao nosso querido presidente, Euderson Cantorim, para fazer as considerações. Muito obrigado, acadêmica Selma Sabra. Um agradecimento especial ao nosso dileto orador por ter sintetizado as palavras que eu adoraria poder fazê-lo, mas na qualidade de presidente eu tenho que fazer algumas considerações, não obstante, bem resumidas. E no ensejo de minha saudação a todos, os agradecimentos ao nosso preclaro orador oficial da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, acadêmico Haroldo Jacques, que resumiu de modo brilhante os 24 anos de história da nossa academia. O crescimento de nossa instituição inquestionavelmente se deve, na sua essência, ao conjunto de ações no âmbito científico de seus membros que oferecem com entusiasmo suas mentes brilhantes, suas experiências, conhecimento
e saber científico. Ao longo de sua existência, tivemos valorosos presidentes desde 1998, com o acadêmico Ivan Toledo Rodrigues, sucedido pelos já citados pelo nosso dileto orador. Sentimos-nos, pois, honrados em tê-los como presidente. Aos acadêmicos que nos deixaram, abrindo grande lacuna nas lides do nosso sodalício, que lance sobre nós o manto do saber, da agregação e da harmonia, que oriente por um caminho seguro e nos oriente a transitar por um solo essencialmente fértil. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos e convidados, pelo que representa hoje a Academia de Medicina do Rio de Janeiro, cujo progresso tem a contribuição de todos, quero, neste momento, fazer um brinde em homenagem aos 24 anos da nossa Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Então, este brinde possa elevar nossas energias a todo o nosso conjunto social e a todos aqueles que já se foram. Saúde a todos! Saúde. Tintim. Saúde a todos. Saúde a todos. Saúde a todos e vida longa, Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Saúde a todos. Parabéns à nossa Academia do Rio de Janeiro. Parabéns, presidente. Saúde a todos. Saúde a todos. Saúde a todos. Muito obrigado. Então, com esse brinde, nós podemos dar por encerrado as comemorações, ou a comemoração do aniversário da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Quero desejar que todos tenham uma boa noite e que nós possamos nos manter unidos, fortalecendo cada vez mais e fazendo avançar essa nossa tão, digamos, tão desejada academia. Parabéns, presidente. Obrigada, presidente. Obrigado. Parabéns a todos. Parabéns, presidente. Parabéns a todos. Parabéns, viva a academia. Tchau, parabéns, pessoal. E Boa todos noite. tenham uma boa noite. Parabéns, boa noite. Boa noite. A festa linda. Boa noite.